Nós falamos na semana passada sobre a importância das tecnologias serem levadas também para a sala de aula, na hora de ensinar. Hoje nós convidamos a Karina Tomelin, que cuida da formação de professores aqui na Unicesumar. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Elaine. Bom, vamos começar falando assim. A gente estava conversei com um professor aqui e ele falou que normalmente muito professor que hoje está em sala de aula teve uma formação lá atrás, onde ainda não tinha todo esse desenvolvimento. E que às vezes esses professores ficam meio assustados, até com um pouco de medo mesmo de lidar com essas novas tecnologias. Isso tem que mudar, né? Tem. Isso tudo que você está falando tem a ver com um conceito que não é só para o professor, é para todos nós, mas que se chama lifelong learning, né? Que hoje a gente precisa aprender a vida toda, né? Então, aquilo que eu aprendi na minha graduação, na minha profissão, ou também como professor, eu preciso continuar revisitando, porque existem muitas atualizações que acontecem nas profissões e também na profissão de professor. Então, o professor ele precisa, hoje, no mundo que a gente vive, conhecer o que está acontecendo de novo, porque, além da tecnologia, existem novas metodologias de ensino, né? A gente fala metodologias ativas, metodologias ágeis, imersivas, né? Analíticas, e tudo isso ajuda o aprendizado do nosso aluno, né? Até porque esse aluno exige mais, né? A gente que dá aula há bastante tempo sabe que as principais características do aluno há 10 anos não tem quase nada a ver com o aluno de hoje, né? Seja na educação infantil, ensino médio, até ensino superior, né? A gente fala que o mundo mudou, né? Com o Google, por exemplo, né? Que agora o conhecimento ele está disponível para todo mundo. E isso não só é verdade, como a gente vê um movimento do próprio Ministério da Educação, em que a gente fala que está mudando a ideia do conhecimento, do conteúdo, para a ideia da competência. Então, qual que é a diferença, né? O professor não está aí para dar o conteúdo para o aluno, como era na nossa época, que a gente, né, pelo menos na minha, né, em que a gente copiava da Barça, né, copiava da lousa, o professor era o único detentor do conteúdo, do conhecimento, né? Hoje está disponível para todo mundo, então é mais desafiador você ser professor, porque você precisa ensinar o aluno a desenvolver competência, né? Então, a partir daquilo, tudo que ele conheceu na sua aula, na sua matéria, né, na sua disciplina, fazer com que ele desenvolva o que a gente chama de habilidades e competências, que é saber interpretar, né, saber colocar isso em prática, né, saber ensinar o outro sobre aquilo que ele aprendeu. Então, esse é um grande desafio. Agora, você trabalha justamente nessa área de formação de professores aqui, né? É muito legal a gente ter isso à disposição numa faculdade como a Unicesumar. Como é que é feito esse trabalho? Os professores são abertos para esse novo aprendizado? Você percebe que às vezes tem alguma resistência? Acho que depende, hoje a gente fala até do conceito de mindset, né? Depende muito de cada professor. Tem professor que é muito aberto e quer conhecer, quer melhorar, quer ampliar, né? E tem professor que tem um pouco mais de dificuldade até por entender que ele precisa mudar o modelo dele da sala de aula, né? Que o modelo dele não deve mais ser aquele que ele teve enquanto estudante, né? E aqui na Unicesumar, a gente faz coisas bem diferentes na formação, que é, além de você ter uma formação um pouco mais convencional, que é aquela de você convidar facilitadores, pessoas experientes no mercado que vêm ajudar o professor a desenvolver as suas habilidades em sala de aula, a gente também trabalha as competências mais colaborativas do professor, que é o quê? Eu sempre posso aprender também com o outro, né? Então, ter professores que às vezes já adotam alguma metodologia na sua aula, que são mais interessados com relação à tecnologia, e aí eu posso também aprender com o meu colega, né? E isso é muito bacana, porque você valoriza também os professores da instituição. E a gente pode ver que isso é possível de aplicar, né? Porque muitas vezes, quando a gente traz também profissionais de fora, isso não só aqui, em qualquer escola, a gente pode ter uma repercussão do tipo, mas isso dá para aplicar lá naquela cidade ou naquela instituição, aqui não dá, porque aqui não tem isso, o público é assim. Então, é legal você ter os vários tipos de formação, trazer pessoas que trazem novidades e tudo mais, mas também permitir que os próprios professores compartilhem as suas
suas boas práticas, né? Que faz com que a gente aprenda muito mais também. Aqui tem até premiação, né? Tem. A pessoa que inova, ela ganha prêmio. Isso aí. E tem uma sala também, um espaço diferente, né? Que está sendo montado. Na verdade, assim, esse espaço é o primeiro do Brasil, né? A gente sabe, no México tem um espaço assim. E qual que é o conceito desse espaço? A gente tem muita inovação acontecendo nas instituições de ensino superior, nas escolas, e elas criam o quê? Muitas vezes espaços de inovação. Então, uma sala de inovação, uma sala viva, uma sala de metodologias ativas. Tem N nomes essas salas nas escolas, né? Mas o que a gente tem percebido? Que muitas vezes essa sala tão inovativa, ela assusta o professor, né? Porque eu faço a sala diferente, o professor chega lá, aí tem tanta tecnologia, tem tanta coisa para ele usar e ele não consegue usar. Ele acaba usando a sala como uma sala tradicional. E isso gera muito mal-estar nos alunos. Então, a sala que a gente está construindo aqui, ela parte do princípio que eu preciso tornar a tecnologia íntima do meu professor. E a sala dos professores é o espaço mais íntimo do professor, em que ele troca experiência com o colega, ele passa um tempo lá antes de ir para a sua sala de aula. Então, a gente está trabalhando nesse conceito. A inovação, ela começa pelo professor, é nele que a gente precisa trabalhar. A sala de aula, ela é um recurso que ele pode usar de N formas, ou com celular, ou com um papel, ou post-it, enfim, é ele que vai inovar na sala de aula. Então, eu preciso transformar esse professor para que ele possa usar qualquer espaço da instituição fora para trazer a inovação, né? Então, é nisso que a gente acredita e que logo vai lançar esse espaço para os professores aqui na Unicesumar. Legal. Agora, Karina, quem não tem, de repente, essa sorte de trabalhar numa instituição que oferece tudo isso, pode buscar fora também, né? O ideal é que não fique parado. Exatamente. Tem muitos sites, né? Ou mesmo empresas, a própria Google, Microsoft, enfim, eles oferecem cursos gratuitos para professores que podem acessar as páginas, né? A Khan Academy, enfim, vários recursos que o professor tem que ele pode buscar a formação gratuitamente, né? Então, vai muito também do interesse, da motivação pessoal de cada um. E dá para o professor, de repente, sentir na sala de aula, já que ele conhece, né, no começo do ano, pelo menos, quando vem uma turma nova, sentir mais ou menos que caminho pode usar, seguir com esses alunos e aí desenvolver também metodologias diferenciadas? Dá, isso a gente chama de metodologia analítica, né? O professor hoje a gente fala muito em Big Data, né? Que é você usar os dados que você tem para entender o seu público, porque, né? às vezes os alunos do ano anterior são diferentes do deste ano, né? Exatamente. Então, quando você consegue conhecer melhor o seu aluno, saber o perfil, saber as notas dele do semestre anterior, quais matérias ele teve mais dificuldade, no que eles são melhores, naquilo que eu preciso atuar mais intensamente, é muito mais fácil para o professor poder desenvolver essas competências. Então, fazer um diagnóstico da turma, muitas vezes criando até um formulário com perguntas simples, ele pode ser mais assertivo com aquela turma. E quanto mais personalizado conseguir ser esse tratamento e essa educação, mais importante o aluno se sente e maior engajamento, né? Exatamente, que é esse o novo modelo de professor que a gente está trabalhando, né? Um professor mentor, né? Um professor que vai observar as fragilidades dos seus alunos e vai propor aí aquilo que ele precisa melhorar, né? Tá certo, então. Muito obrigada, Obrigada pela sua convite. participação aqui com a gente. Se alguém quiser, tem pós-graduação, tem várias coisas aqui na Unicesumar também que podem ajudar, né? Tem, nessa área de docência a gente tem bastante coisa que pode impulsionar o professor a refletir sobre as suas práticas. Só entrar no site. Isso aí. Obrigada Obrigada. mais uma vez.